Jane dividia sua casa com seu parceiro Oliver e sua filha. Naquela época, a harmonia familiar estava em um ponto crítico. As constantes discussões e desentendimentos entre Jane e Oliver marcaram uma fase difícil no relacionamento deles. Embora ela se esforçasse para manter uma fachada de normalidade na frente da filha, tentava esconder os desentendimentos com o namorado. Naquele dia, a tensão entre o casal chegou a um limite insuportável. Então Jane decidiu fazer uma pausa e sair para caminhar. Oliver pediu para ela que voltasse para conversar, mas ela sentiu a necessidade de ficar sozinha para organizar os seus pensamentos e refletir sobre o rumo que queria dar à sua vida. Antes de sair, Oliver percebeu que Jane havia esquecido seu shake de proteína. Ele se apressou em pegá-lo e entregou a ela. Com o shake na mão, ela foi para o bosque perto da sua casa. Quando saiu para caminhar sozinha, sentiu que havia encontrado a paz de que tanto precisava. Sua vida não foi fácil. Ela perdeu os pais quando criança e foi separada da irmã no orfanato em adoções separadas, o que fez com que cada uma seguisse caminhos diferentes na vida. Apesar disso, Jane teve a sorte de ser acolhida por uma família adotiva que a tratou com amor e carinho, lhe dando a estabilidade e o carinho que ela nunca havia experimentado em seu lar biológico. Essa experiência a levou a tomar uma decisão importante em sua vida. Ao conhecer uma menina órfã no mesmo orfanato em que cresceu, ela sentiu a responsabilidade de proporcionar a ela a felicidade e a alegria que lhe haviam sido negadas quando criança. Assim, ela decidiu adotar Katie. Enquanto caminhava pelas árvores, Jane saboreava o seu shake de proteína, se lembrando do dia em que adotou sua filha, uma lembrança que se misturava com a amargura das discussões com seu parceiro. Sentindo a necessidade de compartilhar seus pensamentos e emoções, ela decidiu ligar para sua amiga Susan. Na conversa, ela revelou sua decisão de terminar o relacionamento com Oliver, apesar dos anos que passaram juntos. De repente, ela foi tomada por uma tontura repentina. A sua visão ficou embaçada e, sem aviso, ela caiu no chão, perdendo a consciência. Do outro lado da linha, sua amiga repetiu seu nome várias vezes, perguntando se ela estava bem. Mas Jane não se levantou novamente. Ela estava morta. A vários quilômetros de distância, um novo dia começava para Amy, irmã de Jane. Embora ela tivesse acordado pronta para começar o dia de trabalho, sua rotina sofreu uma reviravolta inesperada quando ela recebeu uma ligação de um advogado. Ele lhe contou a trágica notícia da morte da sua irmã e a convidou para ir à empresa para ver os seus últimos desejos, já que seu nome foi mencionado na herança. Amy chegou à empresa onde conheceu o ex-namorado da sua falecida irmã. A aparência atraente de Oliver a pegou de surpresa. Embora a ideia de ter um relacionamento com ele não estivesse em sua mente, ela não podia negar a atração que o rapaz exercia. Os dois compartilhavam a dor pela perda de Jane. Nesse momento, o advogado se aproximou deles e os levou para o escritório. Lá, ele revelou que, de acordo com os últimos desejos de Jane, Oliver não receberia nada. Todos os seus bens e dinheiro iriam para a filha Katie. Entretanto, como a criança ainda era menor de idade, Amy seria a dona da casa, da empresa, do dinheiro e de outros bens de Jane, até que a criança se tornasse adulta. A única condição era que Amy assumisse a responsabilidade pela educação e cuidados de Katie, uma escolha que não poderia ser imposta. Amy tinha que decidir se estava disposta a assumir este compromisso. Oliver, para sua surpresa, não havia herdado nada. E ele era a pessoa com quem Jane havia compartilhado os últimos anos de sua vida. Na esperança de ficar com Katie, ele expressou seu desejo e afeição pela criança. No entanto, o advogado lhe informou que, por não ser casado e não ter o papel de guardiã, Katie tinha apenas Jane como sua mãe legal. Se Amy não aceitasse a guarda, a criança seria colocada sob os cuidados dos serviços sociais e devolvida ao orfanato enquanto se aguardava uma nova adoção. Nessa situação, Oliver propôs adotar Katie, mas o advogado alertou sobre a complexidade do processo. Havia outros pais na lista de espera para adotar, e a decisão caberia aos serviços sociais. Ele teria que competir com eles pela guarda da menina. A atmosfera na sala de audiência da empresa ficou tensa quando Oliver expressou a sua frustração. Apesar das emoções intensas que inundaram a sala, Amy se lembrou de que essa era a decisão da sua irmã Jane, que havia confiado nela para cuidar da filha, da casa e de tudo o que possuía. Ela não podia se dar ao luxo de decepcioná-la, mesmo que essa decisão significasse mudanças tão grandes em sua vida. Amy e Jane haviam perdido contato nos últimos anos devido à distância
e aos seus respectivos empregos, mas sempre mantiveram um vínculo especial e forte. Ela se deparou com a oportunidade de honrar a confiança da sua irmã. Então, apesar do desconforto e do constrangimento, decidiu aceitar a responsabilidade. Deixou o emprego e se mudou para a imponente mansão de Jane. A casa, uma verdadeira obra-prima arquitetônica, refletiu o sucesso da empresa da sua irmã, uma famosa agência imobiliária especializada na venda de casas de luxo. Quando chegou à sua nova casa, a advogada e uma assistente social a conduziram até Katie. A garotinha, ainda abalada pela recente perda da mãe, chocou a mulher com sua tristeza. Naquele momento, a decisão de Amy foi tomada. Ela entendeu que Katie precisava de mais do que um lar luxuoso. Ela precisava de amor e conforto. O advogado aproveitou a oportunidade para explicar detalhadamente todos os aspectos e formalidades legais que precisavam ser tratados. No meio dessa conversa, de repente, a campainha tocou. Era Oliver. O desconforto do advogado foi superado pelo lembrete de que ele não tinha mais o direito de entrar, mas ele pediu que lhe permitissem pegar alguns de seus pertences que haviam sido deixados ali. Amy concordou gentilmente e permitiu que ele levasse tudo o que era dele. Katie, apesar da sua tristeza, se alegrou ao ver Oliver e correu até ele para um abraço. Ele retribuiu com outro abraço cheio de emoção. Depois que o advogado e a assistente social saíram, Oliver perguntou a Amy se ele poderia passar um pouco mais tempo brincando com a menina. Entendendo a conexão entre ele e a garota, ela assentiu com um sorriso. Oliver se mostrou extremamente gentil durante a tarde. Seus gestos e palavras pareciam sinceros. Amy não pôde deixar de notar como seu charme natural estava causando uma boa impressão. Apesar da tristeza da situação, Oliver conseguiu trazer muitos sorrisos ao rosto da pequena Katie. Quando chegou a hora de se despedir, a mulher percebeu que a sua irmã não era a única que havia se apaixonado por Oliver. Sua capacidade de se conectar com as pessoas era inegável. Depois disso, Katie e Amy compartilharam sua primeira noite juntas. Enquanto o silêncio se instalava na mansão, ambas enfrentavam um novo capítulo em suas vidas, marcado pela audiência de Jane e pela incerteza do futuro. Na manhã seguinte, a mulher se pôs em dia com os negócios da sua falecida irmã. Quando chegou à agência, foi recebida pela parceira de negócios de Jane, Susan, que desde o primeiro momento lhe deu calorosas boas-vindas. Entre elas, se estabeleceu uma incrível conexão. Susan fez de tudo para que ela se sentisse em casa e garantiu que ela seria parte da família na empresa. Logo depois, Mark, um dos funcionários encarregados de mostrar as propriedades aos clientes, se juntou à reunião. Mark, assim como Susan, demonstrou ser muito amigável e atencioso. A atitude positiva deles deu a Amy a confiança de que ela encontraria bons amigos em sua nova cidade e em sua nova vida. Com o passar dos dias, ela foi se adaptando cada vez mais às novas rotinas. Viver com Katie era maravilhoso. Dia após dia, a garotinha ganhava cada vez mais espaço no seu coração, criando um vínculo que as tornava inseparáveis. Ela adorava ouvi-la dizer chamada carinhosamente de Tia Amy. Tudo estava fluindo positivamente, a sua adaptação à vizinhança, seu desempenho no trabalho e, acima de tudo, seu relacionamento com Susan e Mark, que pareciam amigos de infância. A vida que no início parecia marcada pela tristeza, estava agora repleta de novas amizades, risadas e alegria contagiante de Katie. Mas, alguns dias depois, um telefonema abalou a sua felicidade. Foi chamada após a análise forense da sua irmã. Os testes revelaram que Jane havia sido envenenada, que alguém a havia assassinado. Ela ficou atônita, imaginando quem poderia ter tido o motivo para tirar a vida da sua irmã. Os investigadores informaram-na de que continuariam a reunir provas para encontrar mais detalhes e o culpado, mas naquele momento, isso tudo era o que podiam compartilhar. Amy se viu em uma tempestade de incógnitas. Lhe perguntaram se ela havia notado algo estranho, algo que pudesse indicar um possível suspeito. No entanto, ela ficou chocada com a notícia que não conseguiu fornecer informações relevantes. Quem poderia ter tido um motivo para matar Jane? Daquele dia em diante, Amy ficou obcecada com o caso. Ela compartilhou a notícia com seus novos amigos Susan e Mark, que ficaram chocados com a trágica revelação e prometeram apoio incondicional. Juntos, eles decidiram ficar atentos e procurar pistas para encontrar o culpado do assassinato. Então ela começou a notar a crescente presença de Oliver em sua vida. A presença constante dele à sua porta e o interesse insistente em ver Kate quase todos os dias
levantaram suas suspeitas. Amy começou a se perguntar se a sedução de Oliver por ela poderia ser uma manobra para ganhar a sua confiança. Ela começou a pensar muito sobre quem poderia se beneficiar com a morte da irmã. Jane tinha dinheiro, uma bela casa e uma filha adorável. No entanto, ela se recusava a deixar qualquer coisa para Oliver, nem mesmo a custódia de Kate. A ideia de que Oliver poderia estar envolvido na morte de Jane começou a assombrá-la. Será que ele estaria disposto a matar para ficar com toda a fortuna dela? O que Oliver não sabia é que Jane havia tomado precauções. Se a sua irmã tivesse sido envenenada, o assassino deveria ser alguém muito próximo, até mesmo íntimo. Os dias se passaram e as dúvidas continuaram a assombrá-la. Ela decidiu prestar mais atenção à atitude de Oliver, que sempre que chegava em casa, trazia presentes para Kate e para ela. Bolos, biscoitos, gestos aparentemente gentis e atenciosos que, para Amy, começaram a parecer excessivos para alguém que acabara de entrar em sua vida. Ela compartilhou as suas dúvidas com Mark e Susan, buscando respostas para suas suspeitas. Mark ficou surpreso, mas Susan parecia pensativa. Foi então que a sua amiga revelou algo que a deixou atônita. A sua irmã pretendia se separar de Oliver. Jane havia ligado para Susan minutos antes da sua morte para lhe contar sobre a decisão de terminar o relacionamento. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar na mente de Amy. Se Jane estava planejando a separação, será que Oliver teria aproveitado a oportunidade para envenená-la e garantir toda a herança? Amy sentiu um arrepio e decidiu contar todas essas informações à polícia. Ao chegar à delegacia de polícia, Amy compartilhou suas suspeitas com as autoridades. No entanto, ela foi informada de que não havia provas conclusivas. A polícia explicou a ela que precisava de provas de que Oliver era o responsável pelo assassinato. Tudo o que ela estava dizendo eram suposições, suspeitas de que o relacionamento não estava indo bem. Mas isso não era suficiente para ter certeza de que ele a havia matado. Determinada a buscar justiça para sua irmã, Amy garantiu que não desistiria e que se a polícia não fizesse nenhum progresso na investigação, ela se encarregaria de descobrir quem era o responsável pelo assassinato. Os dias se passaram e a atitude sedutora de Oliver persistiu. Na mente de Amy, um apelido sinistro começou a se formar. O Sexy Killer, o assassino que seduz sua presa até a morte. Ela mergulhou em uma busca obsessiva pela verdade, determinada a levar o culpado à justiça. Um dia, enquanto fazia a limpeza, ela descobriu um telefone escondido embaixo do sofá. Ela sabia que não era de Jane, pois a polícia estava com ele para analisar evidências que pudessem levar ao culpado. Então ela se lembrou de que Oliver havia mencionado a ela que tinha perdido o celular e não conseguia encontrá-lo em lugar algum. Essa era a sua chance de descobrir se ele continha algum segredo oculto. Então ela decidiu verificar as fotos e mensagens. No entanto, encontrou um obstáculo. O celular era protegido por senha e não conseguia acessá-lo. Amy ligou rapidamente para os seus amigos para contar sobre a descoberta do celular. Mark sugeriu que ela levasse a um conhecido do seu amplo conhecimento de informática, que poderia ajudá-los a descobrir a senha e explorar o conteúdo do aparelho. Essa poderia ser a chave para descobrir se Oliver tinha algo a esconder e se ele estava de alguma forma ligado à morte de Jane. No dia seguinte, o amigo de Mark ligou para o Mark para informá-lo de que havia conseguido acessar os arquivos do telefone de Oliver e descoberto algo extremamente importante, algo que poderia ser crucial na busca. Ele prometeu lhe enviar uma foto pelo correio para que pudesse vê-la depois de desligar. Cheio de expectativa, ele desligou o telefone e abriu a foto que havia sido enviada. A surpresa o deixou sem palavras. Era uma foto da sua colega de trabalho, Susan, dando um beijo apaixonado em Oliver, o ex-parceiro de Jane. Oliver e Susan estavam tendo um caso secreto. Essa descoberta tornou seu parceiro um possível cúmplice ou até mesmo autor do crime. Mark estava correndo para compartilhar a notícia chocante com Amy quando, de repente, sentiu um forte golpe na cabeça. Susan o havia descoberto e não estava disposta a deixar ninguém saber do seu segredo obscuro. Ela sacou uma faca com a intenção de atacar Mark quando, de repente, ouviu ruídos que indicavam que outra pessoa havia entrado na agência. Ela deixou o corpo inconsciente do homem nos fundos e foi cumprimentar os clientes, pois não podia se dar ao luxo de ter testemunhas. Enquanto Amy recebia a ligação do detetive, a informando sobre mais evidências descobertas, foi revelado que o envenenamento havia ocorrido por meio do milkshake. Tudo apontava para Oliver como o autor do assassinato.
Ela tentou ligar para o seu amigo Mark, mas não obteve resposta. Então decidiu ligar para Susan e contar o que havia acontecido. Seu amigo sugeriu que a encontrasse na casa dela mais tarde para conversar com calma. Naquela tarde, o detetive convocou Oliver para um interrogatório. Oliver pareceu surpreso por ser considerado o possível autor do crime, assegurando que amava Jane e que, apesar dos problemas no relacionamento deles, jamais seria capaz de prejudicá-la. No entanto, houve um momento no interrogatório que provocou uma tempestade de ansiedade nele, quando o detetive mencionou a última descoberta sobre o veneno no milkshake que Jane havia trazido com ela. Oliver disse ao detetive que, se ele não ia prendê-lo, ele deveria sair dali. Ele tinha uma suspeita e precisava ter certeza de que os seus pensamentos não estavam certos. Oliver correu para a casa de Susan, que abriu a porta e tentou abraçá-lo. No entanto, ele se afastou dela com repulsa. A mulher percebeu a distância dele e perguntou por que ele não estava sendo carinhoso. Naquele momento, Oliver se lembrou das proteínas em pó que Susan havia trazido para casa para ele experimentar. E a coincidência parecia óbvia demais. Os ciúmes havia se apoderado de Susan, que sorriu maliciosamente para ele. A reação de Oliver, no entanto, foi de raiva. E ele perguntou diretamente para ela: "Diga-me que não foi você quem matou Jane." Ela não respondeu, mas apenas riu divertidamente. Ela revelou a ele que, com Jane presente, eles nunca poderiam ficar juntos e felizes. Ela havia se encarregado de afastar o problema. Oliver gritou com ela, dizendo que ela havia perdido a cabeça, e lembrou-a de que ele amava a namorada falecida. Aquela infidelidade secreta tinha sido um erro. Oliver nunca tinha se apaixonado por Susan. Embora tivesse caído nos braços dela por causa dos problemas do casal, ele estava terrivelmente arrependido e assegurou que nunca mais queria nada com ela. Jane e sua filha eram tudo para ele. Ela continuou tentando o abraçar e tentar conquistá-lo, mas ele estava terrivelmente irritado. Essa mulher havia matado o amor da sua vida. De repente, Oliver se lançou sobre Susan, a derrubando no chão e gritando com ela. Naquele instante, alguém bateu em Oliver por trás. Era Amy, que havia chegado à casa de Susan e se deparou com essa cena violenta. Ao ver sua amiga em perigo, Amy decidiu agir imediatamente. Ela pegou a primeira coisa que encontrou e bateu na cabeça do homem. Em seguida, tomou a decisão de chamar a polícia para intervir na situação. Amy garantiu à amiga que Oliver pagaria pelo crime que havia cometido, mas Susan, revelando sua verdadeira face, bateu nela e a jogou no chão. Ela confessou que estava se tornando um incômodo para ela, assim como Jane, e por isso teve que acabar com ela. Amy não conseguia acreditar no que ouvia. Susan afirmou que Oliver só a queria e que Jane era um problema no relacionamento deles. No entanto, desde a chegada de Amy, Oliver também havia mostrado interesse por ela, o que a deixava louca. Portanto, ela também teria que tirá-la do caminho. A mulher estava prestes a bater na cabeça de Amy e deixá-la inconsciente quando a polícia entrou pela porta e ordenou que ela saísse com as mãos para cima. Atrás deles estava Mark, que acordara com o golpe de Susan e correu para contar à polícia o que estava acontecendo. Finalmente, a justiça havia sido feita. O sexy killer não era Oliver, mas Susan, que, enlouquecida pelo ciúme, havia cometido um assassinato para conquistar seu amor. A verdade foi revelada e Susan enfrentaria as consequências de suas ações perante a justiça. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!